Chegamos aqui agora no momento da exposição da palavra e a nossa proposta temática hoje é: a morte é mesmo um lugar de descanso? É uma pergunta. E essa pergunta a gente vai respondê-la como bons cristãs, à luz da palavra de Deus, né? Eu gostaria de iniciar falando para vocês uma coisa, sabe, irmãos? A gente, na terça-feira, nós fizemos essa reflexão aqui e eu queria trazer essa proposta de reflexão aqui para esse momento também. De que o evangelho é sempre uma repetição. Às vezes a gente fica assim, é o que nós estávamos conversando. No mercado gospel, né? Esse mercado que transformou membros em consumidores, líderes em estrelas, né, do grande mercado gospel. Sabe o que acontece? As pessoas estão sempre querendo uma novidade. As pessoas estão muitas vezes vindo ao culto público, ao Senhor, querendo um uau. Se eu não sair daqui com uma frase de efeito, com um recorte muito bacana, se eu não sair daqui fazendo uau, ai, não gostei dessa mensagem hoje, ai, não gostei do culto hoje. Não é isso mesmo que a gente vê por aí? Mas a gente precisa mudar essa mentalidade, porque essa mentalidade não é uma mentalidade bíblica. Essa mentalidade não tem a ver com a proposta do que é o culto, não tem a ver com a proposta do que é a igreja à luz das Escrituras. Irmãos, livro de Deuteronômio. Sabe o que acontece em Deuteronômio? Moisés é avisado pelo Senhor que os dias dele na terra estão contados, está chegando no fim. Sabe o que significa Deuteronômio? Cópia da lei ou repetição da lei. O Senhor está falando, Moisés, repete toda a lei que eu entreguei para você passar ao povo, repete a esse povo novamente. E às vezes a gente se frustra se a gente não tiver essa compreensão nos cultos, porque a gente acha que o culto tem que vir uma novidade. Irmãos, louvamos a Deus pelo Evangelho ser uma repetição, pelo Evangelho não dar oportunidade de novidades, entendeu? Porque esta carne, o Leonardo carnal, assim como vocês carnais, essa carne ela é completamente inclinada ao pecado. Ela é completamente inclinada a se afastar do Senhor. Imagina se o Senhor não nos reunisse semana após semana, nos chamasse diariamente para nós irmos à sua palavra, para nós orarmos a Ele, como que seriam nossas vidas. Imagina, chegou o selo, batismo com o Espírito Santo, essa pessoa foi convertida e agora você anda por você. Vamos ser sinceros, irmãos, imagina como que seriam nossas vidas. Imagina como seriam nossas vidas. Então o Evangelho é isso mesmo. Não há uma brecha, não há um espaço para a gente poder ficar trazendo uma novidade no mercado da pregação. Até porque pregação não é um mercado. Até porque igreja não é um mercado. Até porque culto, irmãos, não é um entretenimento que a gente paga e eu exijo. Eu exijo, não. É culto ao Senhor. Apenas a Ele. Essa semana eu ouvi uma frase do pastor Jonas Madureira. Sabe o que o pastor Jonas falou? Que no momento da pregação, se não for Cristo aquele que vai ser mais evidenciado, você pode ter certeza que foi outro evangelho que foi anunciado. Se a gente terminou isso daqui com um homem tendo prestígio, uau! Eu até brinco com ela lá, porque é uma frase que a gente vê muito na internet. Senta uma roda de teólogos, senta uma roda de pastores. Aí, um exemplo, Zé fala alguma coisa nessa roda e aí todo o restante, uau! Caraca! Não é isso, não é isso. A proposta não é essa. Mas só que no mercado do consumo, irmãos, e olha a velocidade que se consome hoje. Roger comentando comigo que ontem, né, ele passando aqui na rotatória aqui da frente, um rapaz deitado no capô de um carro, o carro girando na rotatória e a namorada dentro do carro, né? Uma menina, enfim, a gente não sabe, deduz, né? Filmando. Aí se produz um conteúdo que, de repente, em 5 minutos está viralizado. Deus que o guarde disso, tá? Se esse menino cai do capô, sofre um acidente com alguma coisa ali, um cenário feio. Aí que viraliza mais ainda. Porque nós somos uma sociedade que nós temos uma aptidão para consumir o que é ruim nessa velocidade e para transmitir numa velocidade maior ainda. Pega as pessoas da sociedade atual. E nós somos pessoas da sociedade atual.
mas por graça nós temos sido salvos e santificados pelo nosso Senhor através da sua palavra. Mas vamos pegar. As pessoas, quando vêm contar uma notícia ruim, elas chegam e faltando ar. Agora, se é para compartilhar algo bom. E o evangelho é conhecido como boas novas. Dentro das notícias péssimas. Por que o evangelho é uma boa notícia, boa nova? Por quê? Porque o mundo está dentro de uma péssima notícia. E a gente já começa a pensar juntos. A morte é mesmo um lugar de descanso? Vocês não precisam abrir, mas se quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Eu estou aqui no capítulo 11. Não vai ser o nosso texto de pregação da carta aos Hebreus. Carta que, até hoje, na verdade, a sua autoria permanece anônima. Muitos acreditam que é o apóstolo Paulo. Eu, particularmente, enquanto teólogo, prefiro confiar que ela continua sendo uma carta anônima. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque em nada muda a palavra de Deus. Né? Quando a gente olha aqui as cartas de Paulo, glória nenhuma a Paulo e toda glória a Cristo. Quando nós olhamos as cartas de João, o Apocalipse escrito por João, o Evangelho escrito por João, toda glória a Cristo e nenhuma glória a João. Então, por isso que a gente não tem essa necessidade, sabe? Então, todos os autores bíblicos, glória ao grande autor bíblico, ao nosso eterno e poderoso Deus. Toda glória a Ele, eternamente, para sempre, pelos séculos dos séculos, meus irmãos. Sabe? E eu quero continuar incentivando vocês, e estejam mesmo sempre que puderem. Quando não puderem estar aqui, busquem assistir o conteúdo que foi produzido. Essa é a nossa maior função. Enquanto igreja, é sermos nutridos pela verdadeira palavra de Deus e buscando profundidade. Porque é ela que nos alimenta, sabe? Porque é como a gente fala, ó, esse copinho de água está na metade. Eu já bebi a metade, matou a minha sede ainda há pouco, mas agora eu já estou com sede novamente. Aí eu bebo mais um pouco, daqui a pouco eu queira mais. Mas essa palavra, ela está nos saciando para a eternidade. Ela não sacia a nossa carne, ela mata a nossa carne, mas sacia a nossa alma. Ela alegra o nosso espírito. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E o capítulo 11 da carta aos Hebreus, ela começa assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Esperam. A convicção de fatos que não se veem. Esperamos de fatos que não estamos vendo, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Lembra? Quando o mundo era sem forma e vazio e as trevas habitavam a face do abismo, veio o Deus Todo-Poderoso e foi ordenando toda a criação pelo poder da sua palavra. Alguém aqui estava lá? Alguém estava lá nesse momento? Mas por fé, vocês acreditam que foi o Senhor que ordenou a criação de todas as coisas pelo poder da sua palavra? É isso. Isso é a fé. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Mas nós cremos que o Senhor está aqui. Nós cremos que Ele que foi nos ajuntando, foi já nos despertando esse domingo, foi nos lembrando, ó, hoje é dia de vocês se reunirem com os irmãos de vocês, Ele que foi nos atraindo, aí vem distração, aí vem cansaço, mas aí a gente sabe, não, vamos indo, aí vem a gente mesmo, porque eu acho que o maior adversário a ser vencido diariamente somos nós mesmos, né? Aí vem aquele eu com eu, e a gente, não, vamos, sabe? A gente chega aqui, a gente se alegra, a gente fica feliz, a gente ora juntos, a gente canta juntos, a gente compartilha da palavra, sabe? Esse é o culto ao Senhor, irmãos. Esse é o culto público ao Senhor, sabe? É simples, sabe? E aí a gente não chega aqui querendo consumir, sabe? Cheio de expectativas de consumidor. A gente chega aqui como adorador, sabe? A gente vem aqui para adorar, para se alegar uns com os outros, sabe? Para a gente poder amar, corrigir, exortar uns aos outros. E por que eu estou falando tudo isso, sabe, meus irmãos? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. E aí, a partir disso, a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. E a fé nos é dada como um
dom. Sois salvo pela graça mediante a fé. E nem isso vem de vocês. É dom de Deus. Sabe por quê? Aquele que iniciou a boa obra, ele há de completar até quando? Até a volta de Cristo Jesus. Ele tem completado a obra nas nossas. Nós falamos isso. Por que o evangelho é uma repetição? Ele está repetindo para nós sermos santificados. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem outra maneira de nós nos santificarmos a não ser através da palavra de Deus. E a fé, para eu querer ser santo, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vocês lembram Apocalipse capítulo 1, versículo 3? Já abram lá, por favor, que a gente já vai seguir depois para o texto que a gente vai pregar hoje em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, e como a gente está com tempo aqui, eu quero ler os 3 primeiros versículos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Revelação de Jesus Cristo. Isso é o livro de Apocalipse. Nós aprendemos com Marcos na aula de introdução ao livro de Apocalipse. O que é Apocalipse? Revelação daquilo que estava em oculto. Aquilo que estava na sombra. Apo e calipse. Aquilo que estava escondido, aquilo que estava em oculto, Jesus tirou. Vamos supor, esse copo aqui está na sombra. A mão foi removida, veio luz. Jesus trouxe luz a todos os acontecimentos, inclusive respondendo se a morte é um lugar de descanso. Sabe por quê? Muitas vezes a gente se deixa levar pela repetição do que o homem produz. O homem caído produz. E aí a gente às vezes tem a mania. Ai, descansou. Será? É duro, mas é preciso se falar sobre isso. A gente não pode ocultar a verdade. Eu não estou aqui querendo dizer que a gente vai ser os grosseirões, vai chegar no velório e infiéis, vai morrer que nem ele, vocês vão tudo... Não, mas não pode negociar. E a gente já começa a se perguntar, a morte é mesmo um lugar de descanso, irmãos? Eu lembro que quando eu fui percebendo, né, esse chamado, vamos dizer assim, esse entendimento de querer exercer o ministério pastoral, e quando eu fui também percebendo que as pessoas iam percebendo isso, eu tinha um medo. Porque eu falava, cara, pastor, líder, assim, de igreja, enfim, o que for, vai em velório. O que eu vou falar quando aquela família está enlutada? Quando as pessoas estão chorando e sofrendo? Dentro da pandemia, Deus nos deu a oportunidade de pregar o evangelho a um senhor. Ele tinha um câncer no cérebro, né? E ele não faleceu por questões de Covid, mas ele faleceu em decorrência desse câncer. E até a nossa irmã Dai, ela estava nessa visita que nós fomos a esse senhor, nós fizemos a explicação do evangelho, né? Nós explicamos o que era o evangelho, né? A luz, claro, no poder do Espírito ele compreendeu, e as coisas foram acontecendo. Ele foi caminhando, né? Ele se batizou, ele passou a congregar numa igreja lá em Atafona, e depois de um tempo, eu não me recordo se meses ou se ele chegou a durar mais de um ano, né, após a conversão, enfim. E eu percebi de verdade, sabe, irmãos, que a palavra de Deus foi confirmada naquele coração, naquela mente, naquela vida, porque você viu aquela vida produzindo frutos de arrependimento, frutos de salvação, e aconteceu dele falecer. E eu não era ordenado, né, nem nada isso ainda, sabe? E eu fui chamado, né, a família falou, vem aqui, comparece aqui, irmãos. No momento final, na hora que o corpo estava descendo ali, né, ao local onde ele seria sepultado, me chamaram. Leonardo, dá uma palavra e ora. E aí eu confesso a vocês, irmãos, que já tinha pessoas de outras, né, familiares, de outras visões, né, diferentes, que diferem da nossa, já tinham falado. E eu falei, Leonardo, e agora? Tu não vai ser um grosseirão, mas tu vai ser fiel? Eu pensando de verdade, você vai ser fiel ou você vai relativizar a palavra do teu Deus para você poder agradar os ouvidos? E por favor, eu não estou querendo dizer isso, que com isso a gente tem que ser um grosseirão. Eu quero enfatizar, e sabe por quê? Eu respeito a família, eu respeito a dor, eu respeito o luto, mas de certa feita, na palavra que a gente teve que dividir ali, foi desconstruindo tudo que tinha sido falado ali. Porque às vezes a gente pode correr o risco para poder se adaptar, se adequar. A gente só vai lá complementar o que foi falado, dizendo que mais ou menos assim, não, aquilo vale, aquilo ali está certo também, aquilo ali está valendo também. Eu só vim aqui trazer uma pitadinha. Não. Difícil, sabe, irmãos?
mas a Bíblia diz que o Senhor nos dá a palavra e nos dá a coragem no momento exato, sabe? E ali falando para a família, falando para as pessoas que estavam ali ao redor, a gente falei a palavra, depois orei, né? E sabe, isso tudo é para quê? Para a gente refletir, para a gente poder ir compreendendo a grande responsabilidade que o Senhor nos deu. Permaneçam em Apocalipse aí, eu só vou lá num texto rapidinho de Lucas, mas vocês podem permanecer em Apocalipse. Sabe por quê, irmãos? A morte, quando eu sabia que eu teria que ir lidar com esses momentos, eu de verdade mesmo que eu ficava falando com Deus, Deus, qual o texto? Me dá alguma coisa que me ajude a compreender, né? Porque, irmãos, a morte, até hoje, ela é um dilema para a humanidade. Ela é um grande dilema a homens e mulheres, seja homens e mulheres de Deus. Também você vê que muitos, até hoje, para homens e mulheres de Deus, a morte é um dilema. A morte traz um medo. Eu não estou querendo dizer que a gente vai ficar desejando a morte, né? Orando, pedindo a morte, até porque isso seria contrário à vida. Mas a morte, ela precisa ter uma fala de limite. A gente precisa colocar isso no nosso coração, que ela não pode embaraçar a nossa mente, não. Que ela não pode nos deixar desesperados, apavorados e confusos, não. Porque nós somos aquele povo que caminha por fé. E o judeu, ele condicionava a morte sempre a um pecado específico. E sabe qual é o pecado aonde a morte está condicionada? É o pecado do Éden, é o pecado que nos foi imputado. Porque ele falou, certamente vocês morrerão. E toda a humanidade, vamos dizer assim, ela morreu em Adão. Mas só que em Cristo, nós estamos sendo salvos e santificados. Nós estamos sendo guardados. Mas nós precisamos nos posicionar por essa palavra. Naquela mesma ocasião, estavam ali, eu estou no capítulo 13, eu vou ler para vocês. Estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse, vocês pensam que esses galileus eles eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, vocês todos perecerão. Irmãos, sabe o que eu aprendi com Deus aqui através da sua palavra? Que a grande mensagem da morte é arrependimento ou vai perecer eternamente. E a gente não pode correr disso. Sabe por quê? Porque nós, cristãos, nós estamos lidando com essa realidade. A gente pode ter a perda de um ente querido. E talvez não vai chegar um pastor lá, um líder, talvez, enfim, quem for, um presbítero, um diácono para poder dar uma palavra. E nós estamos habilitados para dar essa palavra. Além de estarmos habilitados, nós somos chamados. E a grande mensagem que a morte traz à humanidade é essa. É o juízo vindouro e iminente do Senhor. É a mensagem de que aqueles que não se arrependerem, eles vão perecer, infelizmente. Mas essa é a mensagem do Evangelho. É isso que o Evangelho nos diz. E voltando, a gente tem a mania de usar esse jargão. Ai, descansou. Eu já vi vídeo, até padre falando sobre isso recentemente. O cara viveu a vida inteira, ou a mulher afastada de Deus, na esbórnia, em pecado. Aí morre, descansou. Descansou? Nós somos portadores do Evangelho, irmãos. Nós somos portadores das boas novas de Jesus Cristo. Nós somos portadores da verdade de Deus. E a grande mensagem que a morte continua nos trazendo é essa. Para aqueles que morrem em Cristo, a gente sabe quais são as promessas. Mas para aqueles que não morrem em Cristo, a gente sabe o que os aguarda, o que os espera. E que essa mensagem de hoje nos coloque esse senso de urgência, irmãos. No sentido de que nós precisamos anunciar a verdade de Deus. Nós precisamos falar da verdade de Deus. E a gente vai para o texto bíblico agora, que vai ser pregado hoje. Apocalipse capítulo 14, por favor. A partir do versículo 6. Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6. E nós juntos aqui hoje vamos compreender mais uma porção do texto de Apocalipse. Amém? Estamos lá?
Amém? E a palavra do Senhor diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações, todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E a gente vai voltar expondo versículo por versículo, conversando versículo por versículo, e a gente já começa mais uma vez se perguntando, aliás, continua se perguntando: a morte é mesmo um lugar de descanso? Que isso saia bem guardado nos nossos corações aqui nessa tarde de hoje. A morte é mesmo um lugar de descanso? Irmãos, cientificamente falando, a morte não é um descanso da vida. Até onde a nossa ciência conseguiu investigar e estudar, a morte é o fim. Fim absoluto e irrevogável de tudo. Uma vez morto, você acabou para sempre. Isso é o que grande parte da ciência nos diz. E aí tem outro ditado que a gente ouve muito aqui na nossa nação: a única certeza da vida é a morte. É uma das certezas, mas não é a única certeza. E eu estou trazendo aqui algumas frases. Chico Xavier falou assim: gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia, ok? E que morra como quem soube viver direito. Ok e não ok. Por quê? Há o perigo de nós colocarmos a nossa salvação condicionais de nossas obras, ao que nós fizemos de bom. Mas, por outro lado, nós precisamos viver sabendo que nós morreremos. E a grande pergunta é: alguém aqui pode acrescentar que seja um côvado à sua própria vida? E se for hoje? E se for no retorno para nossa casa? Que o Senhor nos guarde disso. Mas se for? Kant falou: se vale a pena viver e se a morte faz parte da vida, então morrer também vale a pena. Será? E vamos tirando as nossas conclusões daqui a pouco à luz da palavra de Deus. Será? Será se morrer vale a pena para todos? Jimi Hendrix. Jimi Hendrix quem foi? Um roqueiro, muito sucesso naquela geração de Woodstock, que até hoje influencia o mundo. Sexo, drogas e rock and roll. Inclusive ele estava em Woodstock em 1969. Olha a frase de Jimi Hendrix: sou eu que tenho que morrer quando for a minha hora. Então me deixe viver a minha vida do jeito que eu quero. É essa canção que está embalando a humanidade aí até hoje. E numa potência muito maior, não é mesmo, meus irmãos? Muito maior. Uma frase de Clarice Lispector me chamou a atenção. Uma escritora, né, muito famosa aqui na nossa nação. Morrer deve ser assim. Por algum motivo, estar-se tão cansado que só o sono da morte compensa. Morrer às vezes parece um egoísmo, mas quem morre às vezes precisa muito. É uma frase de quem está sentindo na sua própria vida a dificuldade do que é a vida. O peso dessa vida em si. O peso dessa vida afetada pelo pecado. Um guru indiano chamado Osho, ele falou assim: a questão não é se existe vida depois da morte. A questão é se você viveu antes da morte. E a gente, como bons cristãos, a gente tem bem certo para a gente que o viver é Cristo. E a primeiro trecho ele diz: a questão não é se existe vida depois da morte.
E o diabo se deleita nesse tipo de entendimento. Está preocupado com isso? Está preocupado com a eternidade? É aqui e agora. A frase de Lulu Santos. E vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Sócrates. A um homem bom não é possível que ocorra nenhum mal. Bom mestre, lembra disso vocês? E aí Jesus, bom? Bom é o Pai que está no céu. A um homem bom não é possível que ocorra nenhum mal, nem em vida e nem em morte. Uma frase de uma música do Rapa, que eu cantei muito. E foi eu não tenho uma tatuagem, né? E foi uma tatuagem que eu desenhei. Eu ia fazer grandona nas minhas costas, com essa frase. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E aí, irmãos? A gente precisa responder, a gente precisa conhecer o que a cultura está produzindo como conteúdo, não para nós nos adequarmos à cultura, mas para nós respondermos à cultura biblicamente, para nós levarmos a mensagem de Deus à cultura. Porque a gente canta, a gente cantava, muita gente cantando, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Faz sentido, mas fé em quê? Fé em quem? Muita gente tem fé no dinheiro, fé em si, fé em outros deuses, fé em religião. Agora, para quem tem a fé verdadeira depositada no Filho de Deus, aí beleza. Aí nós vamos viver uma eternidade com Deus. E a gente já vai entrar no texto aqui novamente, mas conscientes de uma coisa, tá, irmãos? Vai ter eternidade para todo mundo. Eternidade com Deus e eternidade sem Deus. A grande verdade é essa, que vai ter eternidade para todo mundo. E eu queria finalizar com a frase de um poeta brasileiro. Ele ficou conhecido como o poeta da morte, Augusto dos Anjos. Ele morreu com 30 anos de pneumonia. Olha a frase dele. E eu, que vivo atrelado ao desalento, também espero o fim do meu tormento, na voz da morte a me bradar. Descansa. Esse é um entendimento popular profundamente arraizado na vida das pessoas, nas famílias, né? Nas sociedades, nas comunidades. Que a morte é descanso. Ai, descansou. Ai, descansou. Na verdade, me perdoe, só tem mais uma frase. William Shakespeare. E aqui é uma ironia. Olha o que ele diz. Ó doçura da vida, agonizar a toda hora sob a pena da morte, em vez de morrer de um só golpe. O que ele diz? Que a morte é uma certeza. Ele não sabe quando vai morrer. Então, a cada hora, ele passa agonizando. E aqui ele está certo. Sabe por quê, irmãos? Ele fez uma leitura da vida do ímpio. Nós não estamos mais agonizando. Nós acabamos de cantar. Então vamos cantar, voltando ao eterno lar. Eu sei que esse não é meu dom, gente. Essa é um canto que está na nossa boca. Mas o ímpio, ele está de certa feita agonizando a cada hora. A cada hora ele está agonizando, e nós vamos entrar aqui no texto bíblico. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. E guardem isso. E a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes da água. Sabe o que João está vendo aqui? Um anjo que exorta todos a se arrependerem enquanto há tempo, antes que venha o julgamento final e seja tarde demais. E esse anjo, ele anuncia o evangelho aos incrédulos, o evangelho eterno de Deus. E o que está simbolizando esse anjo trazendo essa mensagem? Dizendo justamente isso: vocês ou se arrependam ou pereçam. Era a mensagem de Jesus do Evangelho. Não tem novidade no mercado gospel, irmão. Não tem novidade no Evangelho. Paulo, escrevendo aos Gálatas, falou ainda que um anjo do céu vos anuncia um outro Evangelho, que ele seja maldito, que ele seja anátema. Não há um Evangelho diferente. Não há novidade no mercado gospel, entendeu? E eu queria falar uma coisa com vocês enquanto a gente vai desenvolvendo. Sabe o que às vezes traz muita dificuldade ao nosso entendimento, muitas vezes de Apocalipse? É que a gente quer se ater aos detalhes que talvez não tem nem tanta necessidade de se ater. Ah, é a marca, fala da marca, fala da marca. Vão queimar, gente, é o chip. Ó, lá na China já tem chip na pele. Ah, o que vão fazer? Ah, nossa identidade é uma identidade nova. Gente, vamos focar
naquilo que é eterno. Vamos focar no evangelho eterno de Deus. E é isso, o que esse anjo, ele está chamando os homens ao arrependimento. O que crê, ele passa para a salvação, mas os que não se arrependem, eles estão indo para a condenação. E aqui, o versículo 7, voltando só ainda ao versículo 6, olha a extensão da pregação. João aqui, irmãos, ele está tendo uma visão de momentos finais. O capítulo 13, ali se fala sobre a besta que emerge da terra, fala sobre a besta que emerge do mar, e eles estão, sabe, vencendo. Ali naquela visão do capítulo 13, sabe, eles estão conseguindo se dar bem, colocando bem a nossa linguagem. E João tem essa visão da bondade, da misericórdia de Deus. João está vendo o acontecimento final de tudo que está se repetindo desde o início da história, desde o Éden. O Senhor chamando homens e mulheres ao arrependimento. O Senhor atraindo homens e mulheres ao seu Filho Jesus. E é justamente essa visão que ele está tendo. Olhemos agora o versículo 7. Dizendo com voz forte... O anjo tinha um evangelho eterno para poder pregar, né, a todas as nações, tribo, língua e povo. E agora ele está dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adore aquele que fez todas as coisas. E adorem o Criador. O anjo anuncia que o fim está próximo e que todos os homens são exortados ao arrependimento. Sabe por quê? Ainda há misericórdia. Nós vamos entender isso ali na frente. Vai chegar a hora do cálice sem mistura. Sabe o que acontece hoje, irmãos? Tem ira de Deus nos dias de hoje? Claro que tem. Olha para o símbolo que está aqui na parede atrás de mim. Às vezes a gente acha, a ira de Deus é porque eu estou sofrendo tanto, é muito sofrimento na minha vida. Irmãos, nós somos insignificantes diante de Jesus Cristo. A ira de Deus não se mede com as nossas vidas. A ira de Deus se mede no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele levou o santo, o puro, o imaculado ao madeiro. Claro que tem ira do Senhor. Ai, se não fosse Jesus afastando, desviando a ira de Deus de nossas vidas. Ai de nós, se não fosse esse Deus maravilhoso e bondoso. Ainda há tempo para salvação, né? Os habitantes da terra, ali no capítulo 13, eles estão maravilhados com os poderes manifestos pela besta e pelo seu falso profeta. Irmãos, a gente está vendo hoje a humanidade, e o pior de tudo, muita gente que se diz cristão e cristã, maravilhados com essa grande Babilônia, maravilhados com o mundo de Satanás, maravilhados com as delícias do inferno, maravilhados com as mentiras do diabo. Os homens não dando glória nenhuma ao Senhor e aplaudindo homens, e seguindo homens em redes sociais, idolatrando os homens, não conseguindo, mesmo que percebam que são homens maldosos, que são homens tendenciosos, que são homens que estão fabricando um outro evangelho, e tais pessoas adorando esses homens, atrás desses homens, e Deus invertendo toda a lógica do homem, como Roger muito bem nos lembrou aqui hoje a respeito da igreja de Filadélfia. Talvez o pessoal passava pela igreja de Filadélfia, lá, só tem 10 cabeças, lá 20 cabeças, não dá ninguém. Mas era a igreja que estava sendo aceita pelo Senhor. Aí a gente viu terça-feira agora a igreja de Sardes. Toda a sociedade queria estar na igreja de Sardes. A igreja de Sardes era a igreja que bombava. Você tem fama de estar viva. É o Senhor falando. Aí na comunidade, vamos para Sardes, vamos passar. Lá que é maneirão, olha como é que eles são. E o Senhor falou, mas vocês estão mortos. E só tem um pouquinho de remanescente. Aí ele vai para o líder. Cuida desses remanescentes. Porque eles também estão à beira. O evangelho é sério. Sabe por quê? Que outras coisas têm atraído homens e mulheres, que não é Cristo, que não é o seu evangelho, porque os homens e mulheres não querem a Cristo. Essa é a grande verdade. Às vezes as pessoas falam, mas é o que eles são tão duros, não verdadeiros. A gente já falou sobre isso. Não vamos confundir verdade com dureza. Para esse mundo que é todo sentimental, para esse mundo que está cheio de adulto infantil, que está cheio de pessoas que dependem de um papai espiritual, de uma mamãe espiritual. As pessoas estão adoecidas atrás de homens e mulheres.
querendo outra coisa que não é Cristo. Essa é a grande verdade, meus irmãos. Essa é a grande verdade. Todo mundo sendo atraído por diversas coisas. E essa visão que João está tendo. João está vendo as pessoas maravilhadas com o falso profeta, com a besta. Mas o anjo alerta que o acerto de contas, e estão achando eles poderosos. Não, eu ando com os poderosos. Eu ando com aqueles que estão cheios de seguidores. Eu ando com as multidões. E sabe o que o anjo está alertando? Quando ele diz deem glória ao Senhor, ele está alertando o seguinte: o acerto de contas é e será com alguém bem mais poderoso. Lembra o que Jesus falou? Chegou aquele que é mais valente do que o valente. E está homens e mulheres adorando o valente, achando o valente demais. Mas só que no momento final, o acerto de contas vai ser com aquele que é mais valente do que o valente. E é lá o momento que a chapa vai esquentar. Os ímpios vivem como se o juízo não fosse chegar. Irmãos, sabe qual é o complemento dessa frase? Os ímpios vivem como se o juízo não fosse chegar. Aí talvez a gente vai complementar assim. Mas chegará, tá errado. Já chegou. Já foi decretado. O Senhor já anunciou. João já viu. Isso daqui está consumado. Não existe uma possibilidade de Deus. Deixa eu adulterar aqui a história. Deixa eu mexer um pouco. Não! Essa palavra é viva, é eficaz. Ela é a verdade de Deus. Ela é o próprio Deus. E o texto continua. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, com o que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. A chamada angelical ao arrependimento e alerta ao juízo iminente é seguida de um anúncio do anjo sobre a queda da grande Babilônia, e a gente vai falar aqui sobre a grande Babilônia. Sabe o que significa a grande Babilônia? Ela representa a capital da civilização apóstata. Sabe quem é os apóstatas? Os que estão afastados da verdadeira fé, da verdadeira palavra. Talvez até se reúnem em torno dessa palavra, mas não tem nenhum compromisso com essa palavra, não tem nenhum amor por essa palavra, não tem nenhum tipo de devoção ao Deus dessa palavra. Só se reúnem em volta dela como místicos, como feiticeiros, como aqueles que anunciam e praticam um evangelho diferente do evangelho de Jesus Cristo. O símbolo da sociedade humana organizada política, econômica e religiosa, em oposição e desafio a Deus. Sabe quem é o anticristo, irmãos? É um figurão político. Sabe quem é o falso profeta? É um figurão religioso. E vai estar todo mundo maravilhado. A gente já vê a humanidade maravilhada com esses caras. A gente já vê a igreja, entre aspas, bem grande, já maravilhada com esses caras. Já maravilhadas com tudo que a grande Babilônia produz. E lá no momento final, que esses caras vão estar arrasando, aí é que todo mundo vai querer ir atrás dos caras mesmos, entendeu? E aí todo mundo vai querer seguir esse caminho de morte. E eles estão em oposição e desafio a Deus. A taça dos prazeres que atraiu e fascinou as nações, a riqueza e a luxúria do mundo, se transformou na taça da cólera, da ira de Deus. Caiu a grande Babilônia, com que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Irmãos, a verdadeira igreja está no céu, mas a falsa igreja, ela já pereceu, ela já foi condenada. Sabe o que é sucesso diante do evangelho, diante de Deus? É ser fiel. Sucesso não é o que eu produzo, não é os likes, não é quantas pessoas me seguem, como a igreja nossa bomba. Isso não é sucesso. Sucesso é fidelidade. Jesus, que está aqui conosco, não tem dúvidas nenhuma, sempre gosto de enfatizar isso. O que ele olha é a fidelidade dos nossos corações, é a fidelidade dos nossos dias. Porque se a gente entrar aqui domingo após domingo como hipócrita, ele nos rejeita. Se a gente entra aqui domingo para adorar, mas vive toda a nossa vida lá fora afastada dele, a gente não tem vontade de buscá-lo, de se relacionar com ele, isso é hipocrisia. Isso é evangelho de obras. Aí eu preciso ir lá para ser salvo. Jesus, dá uma carimbada aqui no meu cartão da salvação. Bate aqui. 21 de julho de 2014. Até completar. Hipocrisia. Somos salvos pela graça, mediante a fé. E é isso que ele está lendo. E eu quero ler aqui para vocês sobre esse versículo 8, uma frase de Martin Lloyd-Jones, que ele diz assim: Babilônia é uma meretriz que seduz e engana,
mas também ela é uma mulher embriagada com o sangue dos santos. Eles amam nos perseguir. E não esqueça que o poder religioso está envolvido nisso, tá? A Grande Babilônia representa o poder político, econômico e religioso, tá? Não se esqueça que tem o falso profeta, o figurão final, um representante religioso. Não esqueçamos isso. Sua sedução é universal. Irmãos, se atente a isso agora que o Dr. Martin Lloyd Jones nos falou e deixou escrito. Quando o diabo não consegue desanimar o povo de Deus por meio de perseguição ativa e militante, ele tem conseguido afastá-lo por meio das seduções do mundo. Grande Babilônia, que seduziu as nações. É isso que João está vendo. Às vezes a gente olha isso daqui e acha que esse texto está distante da gente. Não. É só interpretá-lo e aplicá-lo. Estudá-lo. Que taça é essa? É tudo que está em oposição e desafio a Deus que o mundo está produzindo. Tudo. Ah, mas a Babilônia acabou, né? Sabe onde que hoje é a terra da Babilônia? É o Iraque. O Iraque está hoje onde estava essa nação aqui na época lá do Nabucodonosor, enfim, aquela turmada toda lá. Que sempre foi uma grande adversária da Israel antiga. Da Israel lá do Antigo Testamento. Na história da igreja, houve homens e mulheres que estavam prontos a encarar a morte numa estaca e puderam enfrentar oposição aberta. Olha só que doideira, irmãos, agora. Mas que se tornaram vítimas do amor pela riqueza, ou o amor pela ociosidade, ou pelo prazer, ou pelo conforto, ou por alguma coisa que pertence a este mundo, e sem discernir que estavam sendo feitos cativos. Eu procurei a minha maneira de vencer na vida. Eu encontrei o meu caminho, eu encontrei a fórmula, Está cativo da Grande Babilônia. Todas as riquezas dessa vida, está cativo a Grande Babilônia. Está cativo a esse sistema que está em oposição contra o Senhor. A ruína da Grande Babilônia é completa. Ela caiu, ela está derrotada. A igreja que foi perseguida foi vencedora, mas a igreja que perseguiu e matou os santos de Deus é destruída. E nós estamos caminhando para poder finalizar, irmãos, essa exposição aqui de hoje, tá? Versículo 9, eu vou ler agora o 9 e o 10. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus. Guardemos isso agora, tá? Este também beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura. Antes havia ira com misericórdia. Agora o que João está vendo é que cessou a misericórdia. Acabou o tempo de arrependimento. Acabou o tempo para salvação. Agora aqui já é momento de condenação eterna. Essa é a visão que João está tendo. No cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Guardemos isso agora também, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Qual o destino, irmão, daqueles que não quiseram se arrepender, segundo a visão de João? Castigo. A gente não anuncia isso com alegria, mas é necessário que nós anunciemos isso. Enquanto havia tempo, havia um plano de misericórdia, e o Senhor lhe desejava que houvesse arrependimento. Mas os que mesmo assim se viraram contra Deus são agora objetos da ira divina. Não se submeteram ao seu governo e serão julgados. Tem dois governos, irmãos, que existem. Na verdade, existem apenas dois governos. O governo do justo, do santo, e o governo do derrotado, que está enganando e seduzindo as nações com a taça da Grande Babilônia. Mas só que lá no final todos serão cobrados. E aí é uma coisa que a gente também conversa muito, aí fica essas coisas hoje. Ah, o Brasil é de Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Todas as nações, a Bíblia está dizendo em Apocalipse, todas as nações, sem exceção, se embriagaram com a taça da Grande Babilônia. E agora vão experimentar a taça da ira, da cólera de Deus. E por que a gente não vê esses textos sendo anunciados? A gente vai perder adepto. Por quê? Transformar a igreja em empresa. É visão de negócio. Eu tenho que entregar o que eles querem. Eu tenho que fazer eles daqui, sair daqui se sentindo bem, chorando, emocionados. Por que a gente não pode sair daqui chorando, arrependidos pelo nosso pecado? Eu fico com essa curiosidade particular no momento que a gente fala, não sei tantos convertidos. Todo mundo está chorando, tá, beleza. Eu fico curioso, tem choro de arrependimento? Porque começa por aí.
A conversão, ela se manifesta pelos frutos de arrependimento. Ou eu estou chorando porque o discurso de Jesus é tão bonito, ele me ama tanto, ele ama, verdade também. Mas calma aí. E os nossos pecados? A gente sabe que o amor cobre uma multidão de pecados, mas precisa haver arrependimento. Irmãos, vocês estão achando que a gente não se embriagou com a taça da Babilônia, não? Todos nós nos embriagamos com ela, tá? Por que a gente não vai experimentar essa taça agora da ira ou da cólera de Deus? Vocês lembram da passagem, não lembram? Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas, Senhor, eu vim para poder salvá-los. Eu vim para poder cumprir a tua vontade. Eu vou beber esse cálice. Eu vou beber dessa ira. A ira que estava reservada a nós, Jesus tomou sobre ele. Ele levou sobre si. Aquele que não tinha pecado se fez pecado em nosso lugar. Irmãos, o que João viu nesses 2 versículos foi uma realidade terrível e derradeira, que ninguém pode descrever. Sabe o que vai doer aos condenados? Ver o Cordeiro triunfante. Ver o Cordeiro que venceu. Antes havia ira misturada com misericórdia. Agora é ira pura, sem mistura. Cessou a chance de arrependimento. Olha só o versículo 11 aqui comigo. A fumaça do seu tormento sobe para alguns dias. Para quando, irmãos? Me ajuda aí. Para todo o sempre. E os adoradores da besta da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, a morte é lugar de descanso? O que o texto disse? Não tem algum. Só vai ter descanso de dia. Nem de dia e nem de noite, irmãos. É isso que está sendo revelado a João. Enquanto uns adorarão para todo sempre, os que foram condenados devido ao justo juízo sofrerão castigo eterno. Aonde? Aonde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Os condenados jamais terão descanso. O seu tormento se contrasta com a felicidade eterna do salvo. Os condenados, irmãos, jamais terá descanso. E o versículo 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardaram os mandamentos de fé, os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Aqui está os que permaneceram fiéis. E sabe o que é ser fiel? O que é sucesso diante de Deus? É ser fiel a Deus, é ser fiel a Cristo, é ser fiel ao Espírito Santo. Irmãos, é melhor suportar as aflições do tempo presente do que relaxar a nossa vida e lá no final nós perecermos. A gente sabe que o sacrifício perfeito e definitivo já foi feito. É esse símbolo aqui que simboliza isso. Mas isso não significa que nós não precisamos renunciar juntamente com ele. O que esse evangelho está fazendo conosco? O que é cada ensino, o que é cada pregação Deus está fazendo com os salvos? Santificando, nos fazendo retornar à imagem e semelhança do Senhor. Irmãos, vamos no versículo 13 agora. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. E eu quero repetir. Então ouvi uma voz do céu dizendo, isso João nos relatando, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito com E maiúsculo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E sabe quais são essas obras? A nossa perseverança, a nossa obediência aos mandamentos de Deus e a nossa fé em Jesus Cristo. Os salvos descansarão, irmãos. A bênção na morte do que crê, contrariando toda aparência externa. Parece que nós perdemos, mas a bênção no Senhor, todos os crentes morrem assim como vivem em Cristo. Não são todos os mortos que são felizes, mas os que morrem no Senhor, os mortos em Cristo, descansam, meus irmãos, descansam. O inferno, como o céu, não é apenas um estado de existência, mas é um lugar literal e muito real. É um lugar onde os injustos receberão incessante e eterna ira de Deus. Respondendo a sua pergunta lá do início, Léo, sem você saber qual é o texto que nós iríamos falar. Eles receberão tormento emocional, mental e físico
sofrendo conscientemente de vergonha, arrependimento e desgraça. Mas aí é tarde. Me foi anunciado. Já era. Já era. O inferno é descrito como um abismo sem fim, Lucas 8 e Apocalipse 9, e um lago de fogo queimando com enxofre, onde os seus habitantes serão atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse capítulo 20. No inferno haverá choro e ranger de dentes, indicando intensa tristeza e raiva. Mateus capítulo 13. É um lugar aonde o verme não lhes morre nem o fogo se apaga. Marcos capítulo 9. Ezequiel 33 diz que Deus não tem prazer na morte dos ímpios, mas deseja que eles se voltem contra os seus desejos pervertidos para que possam viver. Profetiza, Ezequiel, nesse vale de ossos secos, e a gente profetiza o que hoje? O Evangelho, as boas novas. Mas se nós escolhemos rejeitar o Evangelho, Romanos capítulo 1, ele nos dá o que nós queremos, uma vida longe dele, nos abandona a nossa própria sorte. A vida na terra, de certa maneira, é um teste, uma preparação para o que há de vir. Para os crentes, é a vida eterna, como Hillary falou conosco hoje. Para os crentes, os cristãos, os crentes em Cristo, tá? Porque até os demônios creem e tremem. Mas para os crentes em Cristo, deixa eu voltar aqui, é a vida eterna na presença imediata de Deus. Nós já entramos na presença imediata de Deus. Então, como nos tornamos justos e aptos a receber a vida eterna? Há apenas um caminho, através da fé e confiança no Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João capítulo 11. O dom gratuito da vida eterna, irmãos, está disponível. Mas requer que nós neguemos algum dos prazeres do mundo, não para nós sermos salvos, para evidenciar que nós fomos salvos e que nos sacrifiquemos para Deus, com a mesma lógica, não para sermos salvos, mas para evidenciar que nós fomos salvos. João 3, versículo 36. Muita gente ama só o versículo 16, eu amo também, mas o texto continua. E o versículo 36 diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós não teremos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados após a morte. Sabe por quê? Porque uma vez que estivermos face a face com Deus, já era. Não vai ter mais, agora eu creio. Lá já era. Ele quer que nos acheguemos a Ele em fé e amor. Se nós compreendermos, entendermos e aceitarmos a morte de Jesus como pagamento pela nossa rebelião pecaminosa contra Deus, teremos garantida não só uma vida de significado na terra, e eu gostei muito desse final, não teremos uma vida apenas de significado na terra, mas também uma vida eterna na presença de Cristo. Irmãos, Jesus não veio prometendo carro, casa, os prazeres da grande Babilônia, não. Jesus nos prometeu uma vida com significado, vida plena e abundante. Não é eu abrir a segunda filial do meu negócio, abrir a terceira filial, não é eu trocar de carro todo ano, não é eu ficar comprando terreno, juntando dinheiro. Vida plena e abundante é vida com significado em Deus, é vida de relacionamento com Deus, é uma vida que encontra respostas no Senhor, é uma vida que se deleita no Senhor, é uma vida que adora o Senhor, é uma vida que, quando vê aquela lua lá linda lá aparecendo, fazendo reverência, batendo palma para a lua, mas adora o Criador, dê a Ele glória. Lembra que Gênesis falou que Ele que fez os lumiares? Lembra que nós lemos aqui em Hebreus que foi pela fé que nós acreditamos que as coisas visíveis foram criadas através das não visíveis? Vocês acreditam que foi o Senhor que fez aquela lua linda ali nascer, sabe? E o sol se pôs ali, enfim, é isso, cara. Está consumado. Essa é a visão do fim que se aproxima. Marcos, hoje dia 21 de julho de 2024, e nós estamos caminhando para o findar desse dia. Esse dia vai voltar, meu amigo? Não. Esse dia não vai voltar. Sabe o que isso significa? Que ele está mais próximo,
menos um dia dos nossos dias que foram contados por Ele, menos um dia. Sabe o que significa? Que esse corpo está morrendo. Esse corpo está morrendo, o corpo está morrendo. Mas nós estamos retornando para onde? Para o nosso eterno lar. Glória a Deus. Irmãos, eu acho que ficou bem respondido, não por mim, né? Jamais, mas pelo Senhor. A morte é mesmo um lugar de descanso, segundo o ensinamento comum, segundo a ideia comum das coisas, dos acontecimentos. Para aqueles que estão em Cristo, nós lemos o versículo 13, né? Lá nós vamos ser libertos das nossas fadigas, né? Hoje, pessoas trocando depressão por exaustão, insatisfação por exaustão. Mas lá ele prometeu que nós descansaremos das nossas fadigas. Amém, irmãos? Vocês creem nessa palavra? Vocês creem nesse Deus poderoso e verdadeiro? Sabe, é Ele que é alento para os nossos dias. É essa palavra que nos enche de alegria, de coragem para poder prosseguir.